Olha, vamos fugir um pouco da pauta local para anunciar um assunto que foi destaque no mundo todo. Uma explosão aconteceu hoje na região portuária de Beirute, no Líbano. Imagens mostram uma grande coluna de fumaça avermelhada sobre a área. Quem nos acompanha pelas redes sociais pode ver as cenas inacreditáveis da explosão. O governo libanês contabiliza agora mais de 70 mortos após a explosão e quase cerca de 3.000 feridos. O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, disse que em um pronunciamento que o país enfrenta uma catástrofe e declarou luto oficial em um dia. Ele disse também que o governo irá investigar os responsáveis pelo armazém que funcionava no porto da capital desde o ano de 2014. A gente está na linha com o empresário, hoteleiro Abdon Gosso, que parte da família dele reside no Líbano, né? E uma grande parte em Beirute, onde aconteceu esse terrível acidente. Abdon, boa noite. Boa noite, Enio, boa noite, Gustavo, boa noite, Dinarte, e aos seus ouvintes. Abdon, você obviamente já deve ter entrado em contato com alguns familiares, inclusive um primo seu. Nós temos um grupo que participamos, um primo seu, Zuzo, nós chamamos ele de Zuzo, mandou umas fotos e ele foi ferido, né? Tava a 500 metros da explosão e ficou realmente muito ferido, né? Você tem novidades, tem notícias dessa explosão, Abdon? Enio, na verdade, tudo leva a crer. Agora já é 1h da manhã no Líbano, né? Lá são 6 horas a mais, que foi realmente um incidente e não um atentado, né? O Líbano está entre dois países que nesse momento não é um momento bom, né? A Síria, que ainda continua numa guerra civil, e do outro lado tem o Israel. Então é um país que vive sempre com aquele medo de ter um atentado, um bombardeio, alguma coisa desse tipo, né? E quando aconteceu essa explosão, realmente a explosão ela gerou um abalo referente a um terremoto de 3,3 graus. Imaginem só, né? E aí as pessoas não sabiam se estava tendo um terremoto, um atentado, uma guerra acontecendo, absolutamente nada. Esse meu primo que você falou, Joseph, e a gente apelida até como Zuzo, ele estava dentro do escritório dele, que está a uns 500 metros desse local, um pouco mais, dentro da sala dele e à frente do prédio, o prédio todo em vidro. E os estilhaços pegou na cabeça dele, ele foi para o hospital, como milhares e milhares foram. Mas eu, mais ou menos umas 18 horas, quando estava começando o seu programa, eu falei com outro primo que ele estava no carro, mais ou menos também por volta, ele colocou aí no Google, uns 500 metros, numa rua estreita, com o cunhado dele dentro do carro. E o abalo veio. Ele disse que primeiro veio um vento muito forte que balançava o carro. Depois veio uma fumaça branca muito grande e ninguém via mais nada. Por uns 30 segundos o carro balançando, esse vento e essa fumaça. E ele só pensava na família que estava morrendo, nos filhos e aquela coisa toda, né? A cabeça enlouquece, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Então, esses são relatos de pessoas muito próximas que, quando acontece uma situação dessa, a gente fica muito sentido. Eu não gostaria jamais de estar aqui falando sobre esse assunto, quando o Líbano sempre foi conhecido como a Paris do Oriente Médio, né? Um dos países que foi colonizado pelos franceses, mais elegantes, mais intelectualizado, com poder aquisitivo mais alto, também no Oriente Médio, né? E não sei se estou falando muito, mas eu queria dizer a você que o Líbano é um país pequeno. Gosso. Ele tem 4,5 milhões de habitantes. E só no Brasil tem quase 10 milhões de descendentes. Gosso, tudo bom? Obrigado por falar conosco, Dinarte Assunção. Eu queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes a dimensão desse evento, dado o contexto em que o Líbano vive, né? É um país que está entre dois países que vivem em conflito, mas também a isso se soma as condições econômicas que o Líbano já tinha, né? O Gaddafi passou ali uma esteira de corrupção, de leniência com crimes e responsabilidade fiscal, inflação altíssima, as condições de pobreza em que grande parte do país vive,
tem a guerra e agora dentro desse contexto vem essa explosão aí que matou dezenas e feriu milhares. E outra coisa, Abdon, só para situar o nosso ouvinte, essa explosão ocorreu numa área portuária, né, que contém armazéns, não é isso? Na verdade, Enio, é a área portuária, mas ela é próxima do mais nobre, do mais elegante bairro da cidade, aonde estão os melhores hotéis, os melhores restaurantes. O Líbano foi eleito pelo 2º ano consecutivo como a melhor vida noturna do mundo. As boates, casas de show, absolutamente tudo acontece. Você vê Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Aston Martin, como a gente vê aqui um carro aí comum de um Corolla, né? Para você ver como essa região, apesar de ser o porto, no centro da cidade, mas ele também recebia navios de passageiros, de turistas, né? Então, respondendo também aqui a pergunta de Dinarte, o Líbano, como alguns países no mundo nesses últimos anos, vem passando por problemas econômicos, né? Problemas sociais e políticos muito sérios, porque desde quando o Líbano passou 15 anos em guerra, e a guerra acabou em 1991, numa guerra civil, né? E depois, para o Líbano poder ter sua paz, hoje o primeiro-ministro é um sistema parlamentar, então o primeiro-ministro, ele é muçulmano sunita, o presidente tem que ser católico maronita, né? E assim vai o chefe do exército tem que ser maronita, e até o Hezbollah, que é um grupo de terrorista, ele tem representantes dentro do Congresso para poder ter a paz. Então, tudo isso gera problemas dentro desse mundo político desse país, que vem assolando ao longo desses anos a sociedade com problemas econômicos, 4,5 milhões de habitantes. E por conta da guerra da Síria, o Líbano recebeu 1,5 milhão de sírios refugiados. Imagine que coisa impressionante, né? E aí veio agora a desvalorização da moeda muito forte, quase 80%. Além disso, veio a Covid. Ou seja, o Líbano é um país que vive do turismo, né? Estamos em pleno verão lá. Era para estar os hotéis e o turismo em altíssima, momento muito bom. E simplesmente a Covid levou a coisa muito para baixo. Ou seja, é um momento que é muito delicado para o país, mas a gente espera que, com certeza, o povo é muito forte libanês e as coisas possam melhorar, né? Pois não. Gustavo Negreiro, deixa eu só fazer uma pergunta. Israel, que sempre tem um conflito, inclusive há uma questão aí do primeiro-ministro libanês, ser do Hezbollah, há umas acusações. Israel ofereceu ajuda humanitária e parece que o Líbano aceitou. Como é que você vê essa situação? No meio de uma tragédia dessa, é um momento, então, assim, de até se estender uma bandeira branca na região? Quem sabe, né? Quem sabe? Porque Israel não tem relações diplomáticas nenhuma com o Líbano. Imagine que de Israel para o Líbano é como de Natal para Recife, né? De capital para capital. É tudo muito próximo, né? Israel, Síria, Jordânia, tudo ali é muito perto, né? E aí, quem sabe se não é o momento de se pensar provavelmente, pelo menos numa aproximação de uma relação diplomática e de uma paz melhor naquela região, né? Porque o povo não quer guerra, o povo não quer briga. Eu digo isso porque minha família e a gente convive com as pessoas, o povo não quer saber disso. Os políticos e os governantes que destroem com a população e levam esse povo à guerra e ao sofrimento. Essa é a verdade, que qualquer país do mundo que está em conflito é levado fortemente por esses homens que destroem a população, as pessoas e os sonhos daqueles que querem continuar a ter uma vida plena. Abdon, eu queria aqui agradecer a sua participação no Jornal das 6. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Muito obrigado também. Não, e eu corrigi, né? Que troquei Aires com bugalhos, Líbano com Líbia. Gaddafi.